Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou fazer um problema de termodinâmica que foi retirado do livro do Sengel. O problema é o 4.10 que está aí na tela. Ele fala o seguinte: uma massa de 5 kg de vapor de água saturado a 300 kPa é aquecida a uma pressão constante até que a temperatura atinja 200 graus Celsius. Calcule o trabalho realizado pelo vapor durante esse processo. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é anotar as informações do estado número 1 ou estado inicial do nosso vapor de água. Depois nós vamos anotar as informações de estado número 2 ou estado final do vapor de água. E por último, aqui do lado, nós temos a massa de 5 kg. Então, eu vou voltar aqui. No estado número 1, segundo o enunciado, nós temos uma pressão de 300 kPa e nós temos ainda a água no estado de vapor saturado. Ou seja, nós temos um título de 1 correspondendo a 100% de vapor nesse estado saturado da água. E nós temos aqui, no estado número 2, a pressão de 300 kPa também, porque a transformação acontece a pressão constante. E nós temos agora nesse estado a água com 200 graus Celsius de temperatura. São essas as informações do enunciado. E nós podemos, depois disso, achar mais uma informação para o estado número 1, considerando que nós temos aqui água no estado de vapor saturado. Basta irmos na tabela de líquido, vapor saturado para água, por vapor de água, olhar lá a temperatura de 300 kPa e nós vamos encontrar uma temperatura correspondente de 406,67 Kelvin. Então nós temos essa informação a mais para o estado número 1, retirada da tabela de líquido-vapor saturado, porque nós temos nesse estado número 1 água no estado de vapor saturado. Então nós temos essas informações na tela sobre os estados número 1 e estado número 2. Agora, o que nós queremos no problema é calcular o trabalho realizado pelo vapor, e para isso nós precisamos encontrar os volumes específicos, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2. E aqui nós podemos utilizar a teoria de gás ideal para tentar achar essas informações. Vamos ver como nós podemos fazer isso. A primeira coisa que nós temos que fazer vou deixar assim, é considerar essas informações sobre o vapor de água. Olha só que informações eu estou querendo dizer. A pressão crítica do vapor de água, 22,06 megapascal. Aqui embaixo, a temperatura crítica do vapor de água, 647,1 Kelvin. São as informações críticas sobre o vapor de água. E depois, se pudermos considerar o vapor de água como um gás ideal, nós temos aqui do lado a constante de gás ideal para o vapor de água. Então esses valores são tirados de uma tabela para a água. Aí o que nós vamos fazer com esses valores aqui? Nós vamos testar se nós podemos considerar o vapor de água como sendo um gás ideal. Para isso, nós vamos calcular, onde está o meu mouse aqui, a pressão relativa, tanto no estado número 1, quanto a pressão relativa no estado número 2, que a sua definição é a pressão em cada um desses estados dividido pela pressão crítica. E eu coloquei aqui a pressão relativa no estado número 1 igual no estado número 2, porque nós temos um problema com pressão tendo o mesmo valor no estado número 1 e 2. Por isso que a gente pode fazer apenas uma conta, tá bom? Então, pressão relativa é a pressão dividido pela pressão crítica. Eu fiz aqui na frente,
A pressão em qualquer um dos dois estados é 300 kPa. Aqui, dividido pela pressão crítica, 22.060 kPa. Eu coloquei em quilopascal aqui, mesma unidade, tá bom? E fazendo essas contas, nós temos 0,13. 0,13 significa 13%. A pressão em cada um desses estados é 13% da pressão crítica do vapor de água. Sendo assim, nós temos, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2, pressões, na verdade, muito baixas. Nós dizemos que a pressão relativa é muito menor do que 1. Reparem que nós não temos apenas pressões baixas, nós temos pressões muito baixas. E essa condição já é suficiente para considerarmos o vapor de água, que é a substância do nosso problema, como um gás ideal. Já que nós temos pressões muito baixas, nós temos aqui então um gás ideal, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2. Sendo assim, nós podemos utilizar as equações de gás ideal para calcular o volume específico. Primeiro, aqui embaixo no estado número 1, P1, V1 igual a RT1, equação de gás ideal para o estado número 1. Nós substituímos os valores, a pressão é 300 kPa, nós vamos acabar achando o valor de V1. A constante de gás ideal agora para o vapor de água está aqui, e a temperatura no estado número 1, 406,67. Fazendo essas contas, nós encontramos o volume específico no estado número 1 com valor aqui do lado. Agora nós podemos fazer as mesmas contas, mas para o estado número 2, porque no estado número 2, o nosso gás também é ideal. Então podemos fazer P2, onde está o meu mouse aqui, V2 igual a RT2. Pressão no estado número 2 também é 300 kPa. Vamos acabar encontrando o volume número 2. A constante de gás ideal para o vapor de água está aqui e a temperatura no estado número 2. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar um volume específico no estado número 2 um pouquinho maior. Aí, encontramos os volumes específicos no estado número 1 e no número 2, utilizando a teoria do gás ideal. E agora que nós temos essas informações, nós podemos encontrar o trabalho, porque é isso que ele quer nesse problema aqui. Mas eu fiz uma coisa bem interessante que eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz uma cópia do estado número 1 e do estado número 2, agora com todas as informações estão aqui. Reparem bem, ó, o estado número 1, nós já sabíamos a pressão, nós achamos a temperatura nesse estado número 1, que é uma temperatura de vapor saturado, e achamos pela teoria do gás ideal o volume específico no estado número 1. Aqui do lado também, nós já tínhamos para o estado número 2 informações de pressão e temperatura, e achamos pela teoria do gás ideal o volume específico no estado número 2. Agora, olha que interessante, eu fui num programa que ele consegue obter medidas termodinâmicas com precisão. Esse daqui é o REF-PROP. E nesse programa, os dados que saíram de lá para o nosso estado número 1 e estado número 2 estão aqui embaixo. Eu entrei aqui onde está o meu mouse, ó, com informação de pressão no estado número 1 e 2, porque os valores são iguais. No estado número 1, eu coloquei aqui ainda o título de 1. E no estado número 2, eu coloquei a temperatura aqui, ó, que nós conhecemos. Se repararem bem, para cada um dos estados nós temos duas informações. O estado número 1, nós sabíamos a pressão e o título. No estado número 2, sabíamos a pressão e temperatura. E com duas informações em cada um dos estados, nós encontramos outras informações, no caso, volume específico, tá bom?
E olha só que realmente os volumes específicos batem. Olha só aqui embaixo onde está o meu mouse, no estado número 1, 0,60 mais ou menos, e no estado número 2, 0,71. Então, os resultados estão batendo, mostrando que a teoria de gás ideal gerou aqui uma boa precisão para a gente nesse problema, tá bom? Então, só para mostrar para vocês que os valores estão próximos dos valores reais. E agora sim, nós podemos vir aqui embaixo, ó, enfim, calcular o trabalho. É isso que ele quer no nosso problema. O trabalho, já que nós temos uma transformação isobárica, onde a pressão tem o mesmo valor no estado número 1 e 2, a fórmula que nós podemos utilizar, massa que multiplica a pressão, que multiplica a diferença de volume específico, V2 menos V1. A massa é 5 no nosso problema, a pressão 300 kPa, repare que tem um quilo aqui, que vai acabar saindo na unidade, volume específico número 2, menos volume específico número 1, que nós achamos segundo a teoria de gás ideal. Fazendo as contas, nós temos um trabalho de 153 kJ, que é o trabalho realizado pelo gás nesse nosso problema. E está aí o trabalho realizado pelo gás que ele perguntou para a gente, né, no enunciado. Era isso que ele queria que encontrássemos nesse problema. Está feito. E com isso terminamos aqui a resolução desse problema. Espero que tenham gostado, ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe com os amigos. E nos vemos no próximo vídeo.